Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12. Assim, com a palavra de Deus aberta e assim como você está, eu vou pedir que você curve sua cabeça, feche seus olhos e peça para Deus ministrar a palavra dele no seu coração. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de poder ouvir a tua palavra. Agora, Senhor, nós também declaramos que sem a unção do Espírito Santo nós não podemos ensinar e tampouco aprender, Deus, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar hoje. Ou seja, nós somos totalmente dependentes do Senhor. E nesta manhã não seja eloquência humana, sabedoria deste mundo, mas demonstração do poder do Espírito de Deus agindo no meio da igreja. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Com a sua Bíblia aberta, a carta ao Tessalonicenses, que nós vamos fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus aí neste lugar. E ele começa dizendo assim: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, e os que lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-no na mais alta estima com amor por causa do trabalho dele. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Amém e amém. Louvado seja Deus. A igreja, queridos, é a instituição mais abençoada da face da terra. Verdade que existem outras instituições que são uma bênção, mas a igreja é a instituição mais abençoada da face da terra. Por quê? Porque ela foi a única instituição criada por Jesus Cristo. Foi a igreja. Jesus Cristo não criou hospital, Jesus Cristo não criou orfanato, Ele não criou universidades, Ele não criou escolas, asilos, ainda que tudo isso seja uma bênção, e muitas dessas coisas foram frutos do trabalho da igreja. Mas Jesus, Ele instituiu apenas a igreja. E eu concordo com o pastor Bill Hybels quando ele diz que a igreja local é a esperança do mundo. É através da igreja local que o mundo vai encontrar a paz. E eu concordo plenamente com ele, que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, e o Senhor Jesus, Ele é o príncipe da paz. Ou seja, a igreja é este organismo vivo que é formado por todas essas personalidades que nós temos aqui. Cada um com a sua personalidade, cada um com o seu dom, com o seu talento, com a sua habilidade, e cada um com as suas funções. E os temas serão o seguinte: a responsabilidade da igreja para com os seus líderes. E o segundo ponto da mensagem, nós vamos falar da responsabilidade dos líderes para com a igreja. E por último, nós vamos falar da responsabilidade de todos na igreja. A primeira coisa que nós vamos observar aqui nesse texto é a responsabilidade da igreja para com os seus líderes. A responsabilidade da Igreja Batista Nações Unidas para aqueles homens e mulheres que vieram aqui na frente hoje e que vocês foram testemunhas e oraram pela vida deles também. A primeira coisa que nós vemos aqui envolve essa relação entre a congregação e os seus líderes. E eu vou ler 2 versículos novamente, o 12 e o 13. E ele diz: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Então aqui, querido, nesses versículos, Paulo apresenta alguns assuntos práticos para a igreja, né? E ele mostra 3 coisas que a igreja deve estar fazendo para esses líderes que foram apresentados aqui hoje.
E eu preciso compartilhar isso com vocês aqui hoje. A primeira coisa que a congregação deve estar fazendo para os seus líderes, está aí no verso de número 12, é ter consideração. Pode voltar lá para o primeiro ainda, minha filha. Volta lá para o primeiro. Por ter consideração. Tenham consideração, ele diz assim no verso de número 12. Tenham consideração. E ter consideração é reconhecer, é respeitar, é tomar nota, ok? Então a congregação deve ter esse cuidado de ter esta consideração. E como é que consideração como é que a gente evidencia a consideração pelos líderes da igreja? Bom, a gente primeiro deve aceitar a liderança deles. E por que devemos aceitar a liderança dele? Porque se você abrir a Bíblia em Efésios, em capítulo 4, no verso de número 11, número 12 em diante, você vai ver que os próprios Senhor Jesus, ele diz assim, e eu vou ler em Efésios 4, 11 e 12. E ele, o próprio Senhor Jesus, ou seja, o Espírito Santo de Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, a igreja precisa ter consideração e aceitar esses líderes. Por quê? Porque foi o próprio Espírito Santo de Deus que separou eles para o ministério. E por essa razão, a igreja deve ter consideração, deve aceitar os seus líderes. Essa é a primeira coisa que nós vimos, que a consideração ela se reflete dessa forma, aceitando os seus líderes. A palavra de Deus também diz que consideração deve se refletir, ela deve se expressar em obediência aos seus líderes. Ou seja, a igreja ela deve ser obediente aos seus líderes. Olha comigo, Hebreus capítulo 13, verso de número 17. Diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles, diz a palavra de Deus. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. A palavra de Deus diz. Então, a aceitação, consideração, também se expressa através da obediência à liderança da igreja local. Eu sei que nós não falamos muito sobre isso aqui nas Nações Unidas, não é? Nós não falamos muito sobre isso, mas está na Bíblia. E a gente precisa falar sobre isso, né? Nós precisamos falar sobre isso. Tem uma versão em inglês, na God's Word, a tradução, que diz assim, nesse texto diz assim: show your appreciation pelos seus líderes. Demonstre a sua apreciação, o seu apreço. Ou seja, deixe seus pastores, seus líderes saber que você é agradecido a Deus pela vida dele, pelo trabalho que eles fazem aqui. Ou seja, seja agradecido a um professor de escola dominical, seja agradecido a um líder de louvor, seja agradecido a um desses músicos que vem aqui ensaiar, que eles ficam aqui às vezes até 1h30 da manhã na quarta-feira ensaiando. Sabe para quê? Para quando vir aqui louvar o Senhor, não fazer feio, porque não tem virtude nenhuma em tocar desafinado, em tocar desentoado. Ah, é para o Senhor aceita. Não, para o Senhor tem que ser o melhor. Não vem tocar desafinado, não vem despreparado, não vem pregar despreparado, não vem ensinar a escola bíblica despreparado, porque o Senhor não merece porcaria. Ele merece o melhor que a gente possa dar a ele. Então agradeça Israel, agradeça os irmãos do louvor, que vêm, que se esforçam, que tocam, o pessoal da mídia, que apresentam o trabalho para nós aqui de maneira tão abençoada, os diáconos, mostre a sua apreciação, né? Pessoal que trabalha no berçário, não puderam estar aqui agora com a gente, mas porque às vezes são 10, 15, 20 pessoas trabalhando no Ministério Infantil no domingo, cuidando das crianças, e a gente deve demonstrar a apreciação
a esse povo que trabalha de maneira árdua para o Senhor, né? E aqui eu não falo só por mim, eu falo por todos os pastores que aqui estão, pelos diáconos, e também falo por todos os outros pastores. Talvez você não é desta igreja, mas volte para a sua igreja e agradeça ao seu pastor, agradeça aos diáconos que lá servem, porque eles fazem isso para o Senhor. Eles fazem isso para o Senhor, né? Uma outra coisa que você pode fazer também, para demonstrar consideração, é orar pelos seus líderes, é orar pela vida dele. Essa é a melhor coisa que você pode fazer por um líder, né? Alguém que ministra a palavra de Deus na sua família, na vida dos teus filhos. É orar por eles. É o que eu mais preciso de vocês, é da oração de vocês. Eu gosto de gravata, eu gosto de presente, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu preciso é da oração de vocês. Eu preciso, porque não é fácil. E sem a oração de vocês, não tem como levar o ministério adiante. Então eu preciso, os ministros aqui precisam. Ora pela vida do Paulo, que está aqui na frente, dirigindo esse ministério de louvor. Ore pela vida do pastor Luciano. Ora pela vida do pastor Davi, pela vida da Cris, pela vida de todos os líderes, né? Põe um propósito no teu coração, pelo menos uma vez por semana você vai orar por mim. Pelo menos uma vez. Né? Em vez de reclamar, diz, não, eu vou orar para aquele vaso, Senhor. Pode orar, eu vou orar, né? Melhor coisa que você pode fazer é orar pelos líderes, né? Lembre de nós nas suas orações. Então, a primeira coisa que Paulo diz que a Igreja Batista Nações Unidas deve fazer para os seus líderes é o quê? Ter consideração. Preste atenção, igreja. Me ajuda aí, mídia. É ter consideração. A segunda coisa que a Igreja Batista Nações Unidas deve estar fazendo para seus líderes é tê-los. Segunda. Primeira é consideração. E a gente demonstra consideração agradecendo, né? Orando, ok? Ajudando no ministério. Segunda coisa que a Igreja Batista deve estar fazendo para seus líderes é tê-los em alta estima. Tê-los em alta estima. Tenham-nos na mais alta estima com amor. Na tradução, na nova tradução da linguagem de hoje, fala assim, tratem essas pessoas com maior respeito e amor. Olha que coisa linda. Diz que a igreja deve tratar os seus líderes com respeito e com amor. E com amor, né? Então, os crentes eles devem estimar altamente os seus líderes. Eles devem ter orgulho dos seus líderes. Eles devem amar os seus líderes, né? Os líderes eles devem ser estimados. Em Filipenses capítulo 2, verso 29, ele recomendando, em Filipenses 2, 29, ele recomenda à igreja de Filipenses, dos Filipenses, a receberem a Timóteo. E ele diz assim, olha, peço que vocês recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como estes. E ele está falando do pastor Timóteo. Ele está dizendo, ó, recebam essas pessoas com carinho, com amor, com alegria e dê a eles a honra. 1 Timóteo 5,17, ele diz assim, olha, os presbíteros, que significa a mesma coisa que pastores ou líderes, que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra. Olha que coisa especial, olha como é que ele coloca de uma maneira especial. Ele diz, aqueles que lideram bem a igreja, eles são dignos de dupla honra. Em outra versão diz duplo honorário. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Ele diz assim que a igreja ela deve dar honra a esses que se esforçam para ensinar a palavra de Deus. Né? Então a segunda coisa que a igreja deve fazer, primeira coisa o que é? Ter consideração. E a segunda coisa é? Alta estima. Israel está colando ali do lado. Ok? E a terceira coisa que a Igreja Batista Nações Unidas, pode mudar aí o próximo slide, é viver em
paz com os seus líderes. Viver em paz com os seus líderes. Não viver em cisma. Não viver, não é só com eles, mas com todos dentro da congregação. Ele diz, vivam em paz com esse e com todos na congregação, ok? Então ele pede ao povo, ele pede aos líderes para procurar estabelecer um relacionamento que é marcado pela paz no seio da igreja. Então o crente, ele não deve criticar o seu líder, ele não deve maldizer, ele não deve murmurar, ele não deve resmungar, pior, não deve ter inveja do seu líder. Ele não deve se opor ao seu líder. Há uma diferença de oposição e diferença de pensamento. Se a pessoa pode ter diferença de pensamento. A pessoa pode ter diferença. A gente pode pensar diferente. A gente pensa diferente, porque nós somos diferentes. Fomos criados de maneira diferente. Gostamos de coisas diferentes, não tem nenhum problema em ser diferente. Nenhum problema, não é pecado ser diferente. Pecado é você se levantar contra a liderança da tua igreja. Esse que é o problema, né? Então, o crente não deve, as escrituras ensinam que a gente não deve se opor à liderança da igreja local, né? Porque a paz, ela deve ser a atmosfera predominante dentro da congregação. E Paulo usa a palavra paz 42 vezes nas suas cartas. Ele usa a palavra paz 42 vezes. Isso quer dizer que a paz é uma característica importante para o Senhor na vida dos seus filhos. A paz é algo que precisa predominar no nosso meio. E aqui está dizendo que o contexto de viver em paz, essas instruções, está relacionada com os líderes. Viver em paz com os seus líderes. Então a Igreja Batista Nações Unidas precisa viver em paz com os seus pastores, em paz com os seus diáconos, em paz com os líderes de ministério, em paz com os professores da escola dominical, ou seja, em paz com a liderança, porque essa é a vontade de Deus. Ok? Significa que você deve falar bem dos seus líderes e sempre se recusar a criticá-los. Sempre se recusar. Porque nada é mais maléfico, mais nocivo, mais danoso, mais prejudicial para o corpo de Cristo do que fofocar sobre os seus líderes. Não existe nada pior do que isso. Isso é pecado grave diante dos olhos de Deus. Pecado grave. E Deus não tem pessoas impunes por causa disso. Não tem. Entendeu? Então, pessoas que atacam na covardia os seus líderes. Não faça isso. Não abra a porta da sua casa para que essas coisas entrem dentro da sua casa também. Às vezes você diz, eu não falo, mas você convida pessoas dentro da sua casa que falam. Esteja fora disso. Fora disso. Eu estava num almoço no Brasil, um tempo atrás, na casa de um irmão. E várias pessoas vieram almoçar lá nesse dia. E surgiu o assunto lá e alguém começou a criticar um pastor de lá do Brasil, não sei quem é. E uma irmã que estava lá sentada, ela levantou, ela falou assim, corajosa ela levantou e falou assim, vocês vão começar a falar mal de pastor aqui? Se vai começar a falar mal, me avisa, porque eu preciso ir embora, é a hora de eu ir embora. Eu não vou participar de uma reunião aonde vão ficar maldizendo pastores, eu não quero parte nisso. As outras irmãs que estavam lá calaram a boca, botaram a violinha no saco e não falaram mais nada. Mulher corajosa, mas essa é a posição de um servo, de uma serva de Deus, porque não quer se misturar com esse tipo de coisa. E você sabia que ao longo da história da igreja, mais igrejas foram destruídas por causa de fofoca, por causa de maledicência, do que por causa de heresias pregadas na igreja? Ou seja, tem igrejas aí que eu conheço, que deixaram de existir, não foi por causa de porque o pastor estava pregando heresia, não. Foi simplesmente por causa de fofoca no meio do povo de Deus. Agora, uma coisa a pessoa precisa entender, é melhor... Se a pessoa tem diferença que não consegue engolir, que não consegue aceitar, é melhor que ela saia da igreja
do que fique no seio da igreja causando dissensão entre os irmãos. Porque sair da igreja não é pecado. Sair da igreja não é pecado. Pecado é você ficar dentro da igreja e causar dissensões entre irmãos. Quer ver? Olha, abre em Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Verso de número 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Tem gente que acha que Deus não gosta de não, Deus é amor, Deus é paz e amor. Vai ler a Bíblia, meu filho, para você entender como é que funcionam as coisas. Fica criando imagem de Deus na sua mente, não, que isso é idolatria, é pecado, a Bíblia diz. Você tem que conhecer o Deus da palavra de Deus, e tem coisas que ele detesta. Tem comportamento que o Senhor abomina. E olha comigo aqui, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mão que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Está escrito. Está escrito. Está na palavra de Deus. Então, queridos, é melhor dizer, não dá para ficar aqui, pastor, eu não te aguento, eu não aguento essa igreja, eu não aguento a música, eu não aguento whatever. Tchau, tchau. Vai seguir o teu caminho. Não fica na casa de Deus causando dissensão, porque Deus não vai ter você por inocente. Então, queridos, é melhor. O amor e o respeito, graças a Deus, queridos. Eu tenho que dizer a vocês, graças a Deus, já fazem mais de 15 anos que eu estou nesta igreja, 8 anos quase que como pastor sendo nesta igreja, e eu tenho que dizer para vocês, graças a Deus, que na maior parte do tempo, o amor e o respeito têm prevalecido nesta igreja. Eu tenho que dizer isso, eu tenho que agradecer a Deus, porque ao longo desses anos, claro, aqui e acolá, a gente tem uns esbarrões e tal, e etc e tal, mas na maior parte do tempo, o amor e o respeito têm prevalecido dentro da congregação, e eu não tenho dúvida nenhuma que é por isso que nós temos sido tão abençoados ao longo desses 18 anos de ministério que temos aqui. Então, primeira coisa que nós devemos fazer é o quê? Considerar os nossos líderes. Segundo é ter autoestima. O terceiro, só Israel. Muito bem. Viver em paz com os nossos líderes. Amém. All right. Agora vamos virar a mesa e vamos falar da responsabilidade dos líderes para com a igreja local. Ok? A responsabilidade. 3 coisas que os líderes devem estar fazendo dentro da igreja. Se você não vê eles fazendo isso, pode chamar a atenção. Pode ir conversar com ele. Primeiro, ele diz assim, olha, os que se esforçam no trabalho entre vocês. Primeira coisa que o líder deve estar fazendo, ele deve estar fazendo um trabalho esforçado no meio da congregação. Ministério é trabalho. Ministério, eu falei na reunião de sexta-feira com os diáconos. Eu falei para os novos diáconos, eu falei para eles, olha, nós tivemos um maravilhoso jantar junto na sexta-feira, e eu falei para eles, olha, vou dizer uma coisa aqui, a igreja elegeu você como diácono. Sabe por quê? Porque você já estava trabalhando para o Senhor na obra dele. E Deus não acerta alvo parado, ele só acerta alvo em movimento. Significa que vocês já estavam servindo. E a igreja viu isso e reconheceu o chamado de vocês para o ministério, e hoje vocês são diáconos. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Agora que você vai trabalhar mais para o Senhor ainda. Porque ministério é trabalho árduo. Ministério é hard work. Tem gente que acha que pastor não trabalha. Um menininho na escola perguntaram assim, teu pai faz o quê? Meu pai não faz nada, meu pai é pastor.
Meu pai não faz nada, meu pai é pastor. Tem gente que acha que pastor só vai à igreja no domingo. Ele só chega lá no domingo, né? Ministério é trabalho duro. Ministério é trabalho esforçado, ok? O pastor trabalha no ensino da palavra, trabalha na preparação do ensino. Uma mensagem típica de 20, 30, 40 minutos. Pastor, por exemplo, eu tenho que estudar 20, 25 horas, no mínimo, por semana a palavra de Deus, se não é mais. Por quê? Porque precisa vir com pasto novo, com fast food, com coisa refrescante para o rebanho de Deus. E ai de mim ser encontrado como obreiro relaxado diante do Senhor, que diz, maldito é o obreiro que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu não quero ouvir isso de Deus, não. Eu quero ouvir bom estar, servo bom e fiel. É isso que eu quero ouvir de Deus. E os líderes terem que querer a mesma coisa. Ou seja, trabalho, dá trabalho preparar mensagem, ensino da palavra. Dá trabalho preparar uma classe da escola bíblica dominical. Dá trabalho você preparar mensagem para o discipulado. Todas essas coisas, tudo é trabalho, é um trabalho esforçado. Administração, manter, a gente chega no culto, tá tudo limpinho, o ambiente está na temperatura certa, o parking lot está limpo, nevou, mas tem lugar para a gente estacionar o carro. Você acha que quem? Gabriel, Miguel, eles descem aqui para fazer isso? Para a gente? Não! São os diáconos, são os líderes de departamento que fazem com que a coisa funcione para que a gente possa chegar, ter berçário, ter café da manhã, ter almoço, ter palavra, ter escola bíblica dominical, ter as luzes acesas, ter o ambiente numa temperatura agradável. Por quê? Porque os líderes estão fazendo o seu trabalho esforçado na casa do Senhor. Então, querido, o líder ele deve estar fazendo o quê? Um trabalho esforçado. E a IBNU, como disse o pastor Luciano, é um lugar busy. E é busy mesmo. É busy mesmo. A IBNU não tem lugar para ministro almofadinha. Não tem. Não tem. A pessoa que quer ser ministro aqui, ela tem que saber que ela vai trabalhar. Muitas vezes a gente trabalha, a gente se envolve no trabalho de zeladoria. Quando tem mutirão, a gente limpa, a gente pinta, a gente varre, a gente limpa banheiro, varre o chão, passa mop, faz o que for preciso. E Paulo fala assim na carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15, ele não diz assim, agora eu sou líder. Agora eu sou líder, eu sou apóstolo, não vou fazer mais nada. Sabe o que ele diz na carta aos 1 Coríntios? Ele diz assim, pela graça de Deus eu sou o que sou. E a graça de Deus não foi em vão na minha vida. Aí você vai dizer, foi para quê? Ele diz assim, para que eu trabalhasse mais do que todos os outros. A gente impõe a mão para a graça de Deus ser derramada na vida dos obreiros, mas para que eles trabalhem mais do que os outros. Quando nós oramos e diz a graça de Deus está sobre mim, é para trabalhar mais do que todos os outros. Então o líder ele deve estar fazendo trabalho esforçado. Segunda coisa que o líder deve estar fazendo é liderando no Senhor. Ele diz os que lideram no Senhor e os aconselham. Então parte da descrição de trabalho de um líder, aqui da IBNU, é liderar no Senhor. É liderar no Senhor. E liderar significa ir adiante, significa guiar, ensinar a palavra de Deus ao povo de Deus. E sabe que muitas vezes tem igrejas que andam capengando por aí. Igrejas que andam capengando, sem força, em desunião. Porque o pastor não não assume a responsabilidade de líder dentro da congregação. Às vezes ele não assume porque não quer e outra porque não deixam ele assumir a liderança, não deixam ele liderar. E quando o líder não lidera, a igreja fica capengando. Porque a palavra de Deus diz que o líder ele precisa liderar. Ele precisa assumir a posição dele de líder. A pior coisa que um líder pode fazer é tentar agradar todo mundo. Porque ele nunca vai conseguir agradar todo mundo. E o líder que tenta agradar todo mundo,
e esquece que ele tem que agradar a Deus. E nem Deus agrada a todo mundo. Não é? Se fosse assim, a igreja não tinha nem lugar aqui dentro. Mas nem Deus agrada a todo mundo. Então a pior coisa que um líder pode fazer é tentar agradar a todo mundo. Ele tem que se preocupar em agradar a Deus. Agora, saiba de uma coisa. Liderança não é ditadura. Não é ditadura. Porque o líder, ele dá exemplo. O bom líder, ele dá o exemplo. O bom líder, ele paga o preço. O bom líder, ele procura ajudar os outros. Tudo ele faz em amor. Em amor. Significa que ele vai acertar tudo. Mas ele paga o preço do ministério. O ditador é diferente. O ditador, ele usa a lei. Ele usa a mão de ferro. O ditador, ele está sempre querendo aparecer. Se no nome dele não for sair na divulgação da programação, então ele não quer fazer parte daquilo. Se a foto dele não tiver no website da igreja, ele morre. Tem lá, eu já passei em outdoors aqui na Rota 1, tá lá, vem adorar conosco, tá a cara do pastor lá, assim, vem. Quer dizer, é um egocêntrico, me perdoa, mas as pessoas têm que vir aqui para adorar a Deus, adorar o Senhor Jesus Cristo, louvar o nome do Senhor, não o pastor da igreja. Não o pastor da igreja. O líder que lidera com amor, ele não precisa querer aparecer o tempo inteiro. Não. De vez em quando tá bom. Isso não está no script, não, gente. Não é? Mas os motivos do ditador, ele é sempre egoísta. São motivos egoístas. E do líder não, ele olha o bem-estar da igreja. Tá? E o líder ditador é isso, ele está sempre querendo aparecer. E tomem cuidado com os lobos. O lobo geralmente ele tem a cara de... ele tem o jeitinho de piedoso, a aparência de piedoso, né? Mas ele é predador de ovelha, que ele se mantém no meio do rebanho para escalpelar mesmo as ovelhas, para tirar até o pelinho do nariz da ovelha. E como é que ele... O lobo, ele assim, ele tem a aparência piedosa, mas ele geralmente ele faz assim, ele não ensina a palavra de Deus, e alguns eles complicam muito a palavra de Deus, para que a pessoa não entenda a palavra de Deus. Outros, eles simplesmente não ensinam nada, ok? Que é para fazer o quê? Manter na ignorância e manter todos na dependência dele. Sou eu que interpreto a palavra de Deus. Sou eu que sei o que está dizendo aqui. Faça isso, faça aquilo. E nisso ele vai se aproveitando do rebanho. Aí ele vai tirando até o último fiozinho de pelo da ovelha. Né? Por quê? Porque ele é predador, ele não quer ensinar a palavra de Deus, ele não quer ensinar todo o conselho da palavra de Deus, ele escolhe o que vai ensinar no meio da congregação, porque assim ele pode se aproveitar da congregação. Então, o líder ele deve estar liderando no Senhor e ele deve estar aconselhando, admoestando, colocar na mente, advertindo, corrigindo aqueles que estão no erro. E ele diz aí que refere a admoestar, se refere a instruir com a finalidade de corrigir ou de mudar as pessoas ou mudar a comunidade. O líder ele ensina com um toque de advertência. Ele ensina com um toque de advertência, ele buscando direcionar a ovelha a uma vida santa. Ou seja, correção faz parte da vida da igreja. Tem gente que não se meta na minha vida, então você não pode ser membro de igreja. Você não pode fazer parte do corpo de Cristo. Porque no corpo de Cristo vai haver correção. Vai haver, em verdade e em amor, é preciso ter correção. Você e eu, de vez em quando, precisamos ser corrigidos. Nós precisamos. E se estiver vivendo em pecado, tem que haver correção. Por quê? Porque a Bíblia fala que o pecado é como uma doença, é como um câncer. Que se não for tirado do corpo, ele mata. Se alguém tem câncer, ele tem que fazer uma cirurgia, ele tem que tomar quimioterapia, ele tem que tomar remédios fortes. É bom? Não.
mas ele precisa, senão morre. Então a responsabilidade dos líderes estão aí. Essas três: trabalhar de maneira esforçada, liderar no Senhor e aconselhar, admoestar. E o que é que todos devem estar fazendo na congregação? Todos. Primeira coisa, ele diz aí no verso 14: exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos. E agora ele vai falar com todos. Quando ele começa a falar lá no verso 12, ele diz: eu peço a vocês, e agora é a mesma audiência, ele diz: agora vocês, irmãos, exortamos vocês, que advirtam os ociosos. Ou seja, o que é que a igreja, toda a igreja deve estar fazendo? Advertindo. Advertindo quem? Os ociosos. E o que são os ociosos? Ociosos, aí na NVI vai dizer, na nota de rodapé vai dizer insubordinados. E essa palavra ociosa era usada para significar, era um termo militar que aplicava aquele soldado que estava marchando fora de ordem. Então o soldado que marchava fora de ordem era chamado de ocioso. Em outras passagens vai ser insubmissos, né? E talvez você tenha uma outra versão aí, né? Insubordinados. Então o soldado na batalha ele precisava estar na mesma página que os outros soldados. É para lá que se atira, dentro da igreja também. A nossa luta é contra o pecado e contra o diabo. Nós lutamos contra as potestades do ar, né? Então todos precisam estar na mesma página. Então quando alguém começa a ter atitude ruim, atitude de rebeldia, atitude que é nociva para o corpo de Deus, a Bíblia diz assim: você que é membro da igreja, você que faz parte do corpo de Cristo. Ele não diz assim, ore por ele, não, ele diz, advirtam. Vai lá e chame a atenção dele. Fale com ele. Advirtam antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Então, Paulo diz que o corpo de Cristo ele deve estar assim, advertindo. Segunda coisa que ele diz, conforte os desanimados. Dentro da igreja não tem só aqueles que estão ociosos, aqueles que estão marchando fora de ordem. Tem aqueles que estão desanimados. E quem é os desanimados? Aqueles que estão desencorajados, aqueles que estão preocupados, aqueles que estão com medo. E a Bíblia diz, conforte, incentive. E a ideia é que devemos chegar perto deles e com ternura dizer para eles, calma, Deus tem um propósito nisso. Lembra quando Jesus vai até os discípulos que estão no barco na hora da tempestade? Ele diz, calma, não tenham medo, sou eu. Então, a Bíblia fala assim que todos dentro da congregação devem confortar os desanimados. Nós devemos ensinar os desencorajados que as provações da vida, elas vão ajudar, elas ajudam o nosso caráter, elas ajudam a nossa fé crescer. Então se alguém anda fraco no nosso meio, nós precisamos ir lá e ajudar essa pessoa. Vá lá e ajude, talvez você saiba de alguém aí nesse momento que está precisando de uma ajuda sua, vá a ela e conforte ela e ministre na vida dela. A palavra também diz aí no texto que todos devem auxiliar os fracos. Tem aqueles que estão desanimados, que precisam ser confortados, e tem os fracos espirituais, né? Os fracos espirituais são aqueles que facilmente cedem às tentações. Eles facilmente desanimam, eles desistem, facilmente eles se sentem derrotados, eles se desviam dos caminhos do Senhor. Então esses precisam ser apoiados, a palavra de Deus diz, auxiliem eles. Em outras palavras, segura na mão dele. Tem gente que é fraco na fé, e aí Paulo está dizendo assim, esses, dê uma atenção especial a eles. Dê uma atenção, chega perto, segura, não deixa ele cair. Todos devem estar fazendo isso. E a pergunta é, você tem crescido no Senhor? Você tem deixado a palavra de Deus ministrar no seu coração? Não é mais conhecimento, mas é crescimento. Isso tem a ver com discipulado. Você aprender as coisas do Senhor e começar a aplicar essas coisas na sua vida. Uma quarta coisa que ele diz, sejam pacientes, longanimidade, firmeza de ânimo, seja perseverante, todos devemos ser pacientes. Tem um autor
comentarista Leon Morris, que ele disse que ser paciente é o oposto, ser pavio curto. Ou seja, dentro da congregação você precisa ser paciente com as pessoas. Todos nós precisamos ser pacientes uns com os outros. É ser muito paciente, paciente com aqueles que falham. Ou seja, nós devemos tolerar a fraqueza e suportar o sofrimento. Em sofrimento, a fraqueza dos outros. Então é preciso ser paciente para fazer parte da família de Deus. E a quinta e última coisa, ele diz no verso de número 15, perdoar. O perdão deve fazer parte da congregação dos santos. Perdão deve ser algo que deve florescer sempre no meio do povo de Deus. Ele diz, tenham cuidado para ninguém retribuir o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. E aqui, queridos, nós entendemos que ao longo da vida algumas pessoas vão fazer mal para a gente. Algumas pessoas vão fazer mal para você. Algumas pessoas vão fazer mal por acidente. Outras vão fazer mal porque querem fazer, porque são pecadoras. Mas na vida a gente sabe que essas coisas vão acontecer. E aqui a gente aprende que nós somos responsáveis uns pelos outros e responsáveis de como é que nós vamos responder quando essas coisas acontecem conosco. Ele diz assim, quando acontecer, cuidado para você não retribuir mal com o mal, porque essa é a nossa tendência. A nossa tendência é dar o troco e nós temos que tomar esse cuidado. Pedro elabora esse pensamento de uma maneira mais detalhada na carta de 1 Pedro, no verso capítulo 3, do 9 a 12. Ele diz, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, porque para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. E aí no verso 12 ele diz, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. E aí talvez você esteja vivendo um momento em que talvez alguém na sua família esteja te maltratando, alguém esteja sendo cruel, alguém esteja sendo injusto com você, insensível, frio. Enfim, talvez nesse momento você anda experimentando a maldade na pele. E aí a palavra de Deus diz assim, não retribua o mal com o mal. O que você deve fazer? Ele diz assim, olha, os olhos do Senhor estão sobre o justo. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus está vendo. Deus está vendo a sua situação. Deus está vendo o que estão fazendo com você. Deus não está cego, Deus não está surdo, Ele está vendo. Os olhos do Senhor estão sobre você. E o que é que você faz? Você precisa saber que Deus está vendo. E o que é que você faz? Ele diz assim, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Você ora, você fala com Deus, você conversa com Ele, fala para o Senhor como você se sente, o que é que está acontecendo no seu coração. Converse com o Senhor, por quê? Porque os ouvidos deles estão abertos para ouvir a tua oração. É isso que a Bíblia diz. Ele diz que o rosto do Senhor volta contra aqueles que praticam o mal, mas o rosto do Senhor se volta para aqueles que oram e buscam a Ele, porque quando o Senhor volta o seu rosto sobre nós, sabe o que significa isso? Que Ele vai nos abençoar. Ore e Deus vai ouvir a sua oração. E no meio do suor e de todo o desânimo que você pode estar passando, lembre-se que você foi chamado para receber bênçãos por herança. E nós terminamos aqui. E eu quero
terminar com uma ilustração que é muito antiga, você já deve ter ouvido sobre isso, que é a Assembleia das Ferramentas. Isso é uma história grega, eu creio, muito antiga. Eu já li isso há alguns anos atrás, e essa semana eu me lembrei disso, pensando sobre o que ia falar com vocês aqui hoje. E tem tudo a ver com a igreja. Conta que na carpintaria houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar suas diferenças. O martelo, ele exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que ele tinha que renunciar ao cargo. Por quê? Porque ele fazia muito barulho e, além disso, ele passava o tempo todo golpeando. O martelo disse, tudo bem, mas ele também pediu que fosse expulso da reunião o parafuso, dizendo que ele dava muita volta para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso disse, ok, mas eu vou pedir que a lixa seja expulsa também. A lixa, ela é muito áspera no tratamento com os demais. Ela está sempre em atrito com todo mundo. A lixa disse, tudo bem, na condição eu saio, mas vai ter que expulsar também o metro. Porque ele se acha o dono da verdade. Ele está sempre medindo os outros e é sempre segundo a sua medida, como se ele fosse o único perfeito. E aí, nesse momento, entrou o carpinteiro. E aí ele começou a juntar o material e iniciou o seu trabalho. Ele pegou o martelo, a lixa, o metro, o parafuso. E aí, finalmente, a rústica madeira se converteu num fino e lindo móvel. E quando as ferramentas ficaram novamente a sós, a assembleia continuou a discussão. E foi então que o serrote, ele tomou a palavra e disse, senhores, ficou demonstrado que temos defeito, mas o carpinteiro trabalha com as nossas qualidades, com os nossos pontos fortes. Assim propõe um trato. Não vamos mais ressaltar os nossos pontos fracos e vamos passar a valorizar os nossos pontos fortes. A Assembleia aprovou a proposta. Todos tinham entendido que o martelo, sim, ele era barulhento, mas também era forte. E se o parafuso dava voltas, também ele unia as suas forças, dava força, porque ele unia. E se a lixa era áspera, era também especial para limar e afinar a aspereza. E se o metro sempre media os outros, era também preciso ser exato. E todas essas habilidades eram necessárias para o trabalho em conjunto. Sentiram-se então como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram alegria pela oportunidade de trabalhar juntos. Ocorre o mesmo com os seres humanos. Ocorre o mesmo com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como uma pessoa busca defeito na outra, ela sempre encontra algo para criticar. E dessa forma ela leva o clima e torna-se tenso e negativo o ambiente. Ao contrário, quando se busca com sinceridade os pontos fortes um do outro, as melhores conquistas humanas florescem. É fácil encontrar defeito nos outros, qualquer um pode fazer isso. Difícil é a gente saber exaltar e magnificar a qualidade de cada um. E assim a vida na igreja. Quando nós olhamos apenas para os defeitos dos líderes, nós vamos só encontrar defeitos. Mas quando a gente começa a olhar para as qualidades e deixar Deus fazer a obra que Ele quer fazer no nosso meio, nós vamos descobrir que geralmente são essas diferenças que vão nos ajudar a fazer grandes coisas para a glória do Senhor. Quero convidar você a ficar de pé. E eu vou terminar apenas fazendo a leitura da palavra, do texto que nós lemos em Tessalonicenses,
O verso 23 em diante resume a mensagem de hoje. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel para isso. O Senhor Jesus é que chamou cada um desses líderes. É Ele que vai fazer a obra no nosso meio. E aí ele diz: irmãos, orem por nós. Deem a todos os um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Paulo disse que essa carta deveria ser lida na igreja. Eu fiz a minha parte. Li para a igreja do Senhor Jesus Cristo a palavra de Deus. Que você deixe o Espírito de Deus fazer a obra que precisa ser feita no seu coração. Que você resista ao mal. Que você resista os pensamentos contrários à palavra de Deus. E que você deixe o Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos te agradecer por este momento em que podemos ouvir, Senhor, instruções tão práticas para a Igreja Batista Nações Unidas. Deus, te pedimos que o Senhor nos ajude a colocar em prática, Senhor, estas coisas que aprendemos hoje. Que os líderes se esforcem no trabalho, que eles exerçam a liderança no Senhor, que eles façam, Senhor, o trabalho digno do Senhor. Pedimos, ó Deus, que a tua igreja acate com amor e carinho e reverência aquilo que a tua palavra nos exortou hoje. E que todos aqui, Senhor, possam fazer aquilo que a tua palavra também nos ensina a fazer. Deus, nós queremos ser instrumentos de edificação para esta comunidade. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude. E sabemos, ó Deus, que é o teu Espírito que fará isso em nós e através de nós. Graças te damos, ó Deus, pela Igreja Batista Nações Unidas. Te agradeço pela vida dos líderes que serviram no passado. Te agradeço, ó Deus, pelo exemplo de fé e de dedicação que eles deixaram para nós, o legado, Senhor. Obrigado, Deus, por aqueles novos líderes que o Senhor tem levantado. Obrigado, Senhor, e que o Senhor nos ajude a passar adiante esta tocha do ministério, a tocha, Senhor, da fé, para que os outros, Senhor, que venham, Senhor, depois de nós, possam seguir o exemplo da fé e da dedicação, Senhor. Muito obrigado, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito de Deus seja sobre esta igreja reunida aqui hoje, sobre esta igreja espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém.